Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Clevânia, professora de matemática. Vamos iniciar mais uma videoaula em que apresenta as correções das atividades complementares sobre o PET volume 1 do ano de 2021, semana de número 4, última semana. Mas antes quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Vamos lá? Atividade número 1, calcule o perímetro e a área dos polígonos. Na letra A, nós temos um retângulo. Vamos usar essa dica. Para encontrar a área de um retângulo, basta multiplicar a base vezes a altura. Quem é a base? É o B, é o número 11. Quem é a altura? Que é o H, é o número 6. Substituindo, ficou 11 vezes 6. A área desse retângulo é de 66 centímetros quadrados. A medida da área é sempre dada com a unidade de medida elevada ao expoente 2. Temos que colocar o expoente número 2 para representar a área. Perímetro é a soma dos lados. Se este lado mede 11, esse aqui também mede. A altura é 6, aqui também é 6. Somando 11 mais 6 mais 11 mais 6, temos o perímetro 34 centímetros. Não tem expoente. Perímetro não precisa colocar expoente. Letra B. Nós temos o triângulo. Para encontrar a área, base vezes altura dividido por 2. Base é o 12, a altura é o 9. 12 vezes 9 dividido por 2. 12 vezes 9, 108 dividido por 2. A nossa área do triângulo é 54 metros quadrados. Lembre-se que em área o expoente tem que ser o número 2. Perímetro soma os lados. 12 mais 9 mais 15. Resultou 36 metros. Não precisa colocar expoente. Atividade número 2. O quintal de uma residência tem o formato de um L, com as medidas indicadas na figura. Determine a área desse quintal. Então, nós temos aqui um formato de um quintal em L. Eu quero chamar a sua atenção aqui. A medida da área é sempre dada com a unidade de medida elevada ao expoente 2, como eu tinha dito na atividade número 1. A área ela equivale ao tamanho da superfície. Para você entender o que é área, se eu pegar um lápis de cor e colorir esse L, colorir todinho essa parte interna do L, é a nossa área. Então, entenda o que é área. É a parte que eu irei colorir interna da figura. Atenção, nós temos aqui uma figura, ela é mista, porque ela é um polígono irregular. O que é um polígono irregular? É quando os seus lados não são todos iguais e seus ângulos internos não têm a mesma medida. Está vendo que este lado aqui é diferente desse? Diferente desse? Por isso é um polígono irregular. Temos ângulos retos dentro dele, que medem 90 graus. Porém, aqui também dá para formar um ângulo, e não é um ângulo reto. Há diferença. Dica: primeira coisa, vamos dividir o polígono irregular em polígonos regulares. Eu vou dividir esse polígono em duas figuras planas, que são polígonos regulares. Dividir. Temos aqui um retângulo e aqui outro retângulo. Pronto! Agora temos como descobrir a área das duas figuras. Vamos separar elas. Como achar a área do retângulo? Fica a dica.
base vezes altura. Começando deste retângulo, base vezes altura será o 4 vezes 6, 24 metros quadrados, não esqueça. Este outro retângulo, base vezes altura, será o número 6 vezes 3, que é 18 metros quadrados. A área completa do formato em L é a soma do 24 com o 18. Nós temos 42 metros quadrados. Encontramos a área desse quintal. Simples. Atividade número 3. Responda utilizando a unidade medida de comprimento mais adequada para cada situação. Letra A. Distância entre São Paulo e Belo Horizonte. Nós estamos falando de quilômetros. Letra B. Comprimento de uma folha de papel A4. Comprimento de uma folha de papel A4 pode ser em centímetros para medir ou milímetros. Letra C. Comprimento de um campo de futebol, metros. D. Espessura de uma janela de vidro, pode ser em milímetros. Letra E. Distância entre a Terra e o Sol, quilômetros. Letra F. O comprimento de uma sala de aula, metros ou centímetros. Falamos sobre medidas de comprimento. Lembre-se que 1 metro é a unidade principal das medidas de comprimento. E tem que analisar qual é a mais utilizada na pergunta, que tem mais lógica. Não tem como eu medir a distância entre São Paulo e Belo Horizonte utilizando metros, nem milímetros, tá bom? Atividade número 4. Analise as informações e classifique-as como verdadeira ou falsa. Letra A. 1 quilômetro é igual a 1000 metros? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Verdadeira. Letra B. 1 metro é igual a 10 centímetros? Não. 1 metro equivale a 100 centímetros. É falsa. Letra C. 3 quilômetros é igual a 300 metros? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 3 quilômetros equivale a 3000 metros. É falsa. Letra D. 1 metro é igual a 100 centímetros? Sim, 1 metro equivale a 100 centímetros. Verdadeira. Letra E. 400 centímetros é igual a 4 metros? Sim, porque 1 metro equivale a 100 centímetros. 4 metros equivale a 400 centímetros. Verdadeiro. F. 1000 centímetros equivale a 1 quilômetro? Não, 1 quilômetro equivale a 1000 metros e não centímetros. Falsa. Falamos sobre transformação de unidades de distância. Muito importante. Gostou da videoaula? Curte aí, deixa um comentário. Até a próxima aula. Fique com Deus. Muito obrigada.